everyone, here is Teacher Laíse. Aqui é a professora Laíse e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como ter uma memória eficiente. São algumas dicas para você potencializar os seus estudos. E olha, isso não vai servir só para a língua inglesa, não. Eu quero conversar com você para que possa melhorar outras áreas da sua vida, para que você consiga melhorar nos seus estudos de maneira em geral. Então, para a gente começar, eu vou falar de um outro assunto. Vamos até esquecer um pouquinho do inglês nesse primeiro minuto. Qual é essa forma aqui na tela? Você deve estar se lembrando, né, disso daqui lá da geometria. É um triângulo retângulo. E quando a gente fala em triângulo retângulo, o que vem na nossa cabeça? Se você lembrou do teorema de Pitágoras, acertou. Então, a gente olha assim, tá, eu sei que esse triângulo aqui tem que usar essa fórmula. E o que é isso? É uma decoreba. Quando a gente só decora para fazer uma prova, quantas vezes isso já não aconteceu com você? No dia seguinte, você esqueceu totalmente do assunto. Às vezes, assim que você sai da prova e o seu colega quer comentar como foi, você olha assim, eu não sei, eu já me esqueci. Eu esqueci de tudo. Porque é isso que acontece quando a gente só decora o assunto. E isso não pode acontecer na nossa vida, porque vai acabar virando uma bola de neve. A gente não consegue adquirir esse conhecimento inicial e isso vai se avolumando, porque nos anos seguintes a gente sempre retoma o conteúdo anterior. Mesmo que seja história, por exemplo, você só consegue entender um fato se você conseguir entender o que aconteceu antes dele. Por que tal país está nessa situação? Porque antes o seu rei, o seu governador, alguma coisa assim, tomou determinada decisão. Então, um assunto vai puxando o outro. É preciso que a gente realmente consiga entender, consiga memorizar o assunto. E aí, como é que a gente vai relembrando essas coisas? Quando a gente começa a fazer relação com outros assuntos. Não é simplesmente lembrar que esse aqui é o teorema de Pitágoras e acabou. Mas você precisa entender que o triângulo retângulo tem relação com os outros espaços, com outras formas geométricas que podem estar ao redor desse triângulo. Afinal, ele não é um retângulo por acaso. Mas quando a gente só memoriza, que é fazer essa relação de um assunto com outros, ainda assim fica faltando uma coisinha. Sabe o que é? A aplicação. No fundo, para que serve o teorema de Pitágoras? Bom, um dos usos é aqui, olha, por exemplo, quando você for um arquiteto, um engenheiro lá na frente, você precisa saber o caimento do telhado. Olha aí, um dos usos, claro, de maneira bem mais simplificada, um dos usos do teorema de Pitágoras. Isso aqui é a aplicação. E quando a gente consegue entender, a gente consegue relacionar e usar na prática, aí sim a gente pode dizer que nós aprendemos. É por isso que eu nunca esqueci o teorema de Pitágoras. Então, qual é o papel do professor dentro da sala de aula? É orientar o aluno, é corrigi-lo, é conseguir instruir. Todo o conhecimento que o professor adquire, ele vai passar da melhor maneira possível. E aí sim, a gente vai conseguindo construir esse conhecimento e avançando cada ano, cada dia mais. Agora, tem uma coisa que só você, só a gente, como aluno, pode fazer por nós mesmos. Conseguir memorizar o assunto. Então, é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. Para isso, eu quero explicar rapidamente como é que o nosso cérebro funciona. E as informações que eu vou comentar com vocês agora, eu retirei daqui do livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierre. Então, o nosso cérebro,
é constituído por várias células chamadas neurônios. Esses neurônios comunicam a informação entre si através de pequenos impulsos elétricos chamados sinapses. Toda informação é coletada pelos nossos sentidos. Então, você está vendo as cores desse vídeo através da sua visão. Você está ouvindo a minha voz através, claro, da sua audição. Até mesmo o seu tato. Onde você está encostado agora? É numa mesa lisa? Uma mesa que tem um pouquinho de rugosidade? Talvez você esteja sentado no sofá da sua casa. Então, todos os nossos sentidos estão captando informação o tempo todo e transmitindo para o nosso cérebro. Essas sinapses vão passando a informação, né, de neurônio para neurônio, e vai ter um momento em que o cérebro vai armazenar essa informação, ou não. Quando eu digo memória eficiente, automaticamente você pode pensar assim: isso quer dizer que existe uma memória que é ineficiente. Por exemplo, se eu pedir para você, só memoriza aí, guarda rapidinho um número, um código que eu vou passar para você, que daqui a pouco eu vou te pedir. Guarda aí, 3941. Enquanto eu pego aqui o meu celular. Ok, me passa aí o código que eu falei para você ainda agora. Provavelmente você deve estar lembrando, né? Ah, beleza, 3941. Esse foi o código que eu passei. Essa é o que chamamos de memória de curto prazo. É claro que ela é uma memória eficiente, porque se não fosse assim, teriam muitas informações no nosso cérebro e simplesmente ele não ia aguentar, alguma coisa ele precisa descartar. Mas não é uma memória eficiente quando se trata de estudos. Só que se o nosso cérebro guarda algumas informações e outras não, como é que ele vai saber que tem que guardar as informações da aula que a gente teve? Aí é que o bicho pega. A gente precisa conduzir o nosso cérebro a entender que existem informações preciosas que não podem ser descartadas. E sabe quando acontece esse descarte de informação? Principalmente no nosso sono, de acordo com o professor Pierre. Então, o que acontece? Existem várias teorias sobre aprendizagem em que, principalmente, as emoções são levadas em consideração também para o aprendizado, para aquela absorção do conteúdo, os seus níveis de atenção. Então, o professor P tentou juntar tudo isso e fazer com que o aluno aprenda inteligência, de uma maneira que, vou dar uma olhadinha aqui. Você precisa, primeiramente, prestar atenção à aula. Quando todos os seus sentidos estão trabalhando em prol de você captar o aprendizado ali que o professor está ensinando você, bom, já é um primeiro start para que o seu cérebro consiga entender: poxa, isso aqui é relevante. Ela está prestando bastante atenção, então eu vou ficar aqui focado. Segundo lugar, tarefa feita no mesmo dia. Porque quando você relembra o seu cérebro tudo aquilo que ele já tinha visto antes, poxa, ele está reforçando que essa informação, de fato, é necessária e eu vou precisar guardar essa informação. E aí o cérebro não vai descartar junto com todas as outras informações. Você já percebeu assim? Às vezes a gente até usa, né, para falar para as pessoas: eu não lembro nem o que eu almocei ontem. E de fato a gente não lembra, porque talvez não seja algo que você prestou muita atenção ou que você se dedicou ali. Você pode ter comido de maneira muito apressada, assistindo TV, enfim, várias coisas contribuíram para que o seu cérebro não guardasse em detalhes a informação do que você almoçou ontem. E isso não pode acontecer com a aula dada. Aula dada, tarefa estudada hoje.
E, por fim, uma boa noite de sono, que vai garantir que o seu cérebro consiga descansar e consiga não só descartar aquilo que não é necessário, mas consiga de fato guardar a aula que você passou ali o dia inteiro mastigando, tanto na sala de aula, aprendendo, quanto conseguindo entender o assunto na hora de você fazer ali o seu resuminho, as suas tarefinhas. Ayrton Senna certa vez disse: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Eu tenho certeza que você quer levar os seus estudos a sério, que você quer fazer bem feito tudo o que se referir às aulas. Mas para isso você precisa ter compromisso consigo mesmo. Não é simplesmente querer tirar boas notas para mostrar para a família ou para os amigos, ou para querer mostrar para o professor alguma coisa que você consegue, ou às vezes se esforçar para não conseguir, porque às vezes isso acontece também. Ah, eu não sou um bom aluno, eu vou mostrar como eu consigo tirar a pior nota da turma. Isso não vai levar você a lugar nenhum, tampouco as outras pessoas. Tenha compromisso com o seu conhecimento e com o seu crescimento. Beleza? Então, assuma esse compromisso para você. E agora eu vou passar algumas dicas bem práticas para potencializar o seu momento de estudos, referente então à memorização. Bom, primeiro, eu quero que você separe as suas horas livres. Você já deve estar aí com o seu cronograma de aulas, se você vai estudar de manhã ou de tarde, o horário que você vai sair, se você tem curso de inglês, de natação. Se organize em primeiro lugar. E com essas horas livres, você vai então montar o seu cronograma. Eu quero também que você liste as suas dificuldades nas matérias. Poxa, eu estou com um pouco de dificuldade aqui em física, mas sabe qual é a minha dificuldade em física? É a matemática. Então, quando você consegue identificar onde estão os seus maiores problemas, você vai conseguir trabalhar isso de uma maneira mais eficiente. E olha, você pode até achar que não é importante, mas ter um espaço arrumado contribui e muito para a nossa eficiência, tanto no trabalho quanto nos estudos, viu? Para você não ter que ficar em cima da hora procurando a sua borracha, procurando o seu apagador. Deixe tudo ali em mãos, organizado. Mesmo que você leve um tempo a mais se organizando, faça isso. Porque na hora que você começar a estudar, você vai ver como a coisa vai fluir muito melhor. E olha, desligue as distrações. Telas, às vezes familiares que ficam conversando muito alto. Explique para eles a importância do seu momento de estudos e peça para que eles contribuam com você. E você faça a sua parte também. Se for necessário, deixe o celular lá do banheiro, bem longe de onde você está, para que você possa manter o seu foco. Combinado? Tem algumas outras coisas também que eu quero comentar com vocês. Na hora de você começar a estudar, faça resumos inteligentes. Não basta simplesmente você pegar do livro e copiar no caderno. Você também precisa ter atenção na hora de você estudar. Então, quando você lê, você precisa extrair o que foi mais importante. E aí sim você vai construindo o seu resumo. E existem vários tipos de resumo. Talvez depois eu possa fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. Uma dica muito legal é para você ensinar outras pessoas. Sabe aquele momento em que você começa a explicar para um amigo porque ele não entendeu bem o assunto e aí você trava? Ai, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no livro de novo. É porque você está revisando todo aquele conteúdo que está dentro da sua cabeça. E pode sim acontecer que você não lembre um ou outro detalhe. Isso é maravilhoso, porque você vai recorrer ali à fonte do conhecimento, um livro, uma pesquisa no Google, ao professor, e aí você vai, nossa, gravar aquela informação, porque você nunca mais vai querer empacar nela de novo.
resolva questões. Mesmo que o professor não tenha passado dever de casa para você naquele dia, se esforce para resolver questões. Se você já está bem avançado nos seus estudos, está focando em concursos públicos, existem vários sites que já entregam para você questões de concursos anteriores e específico daquele assunto que você está estudando. Você pode treinar também, é muito eficiente. E por fim, faça pausas. Ah, chegou o momento que eu queria, vou fazer uma pausa de 1 hora. Não, 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 não. A sua pausa precisa ser também de maneira eficiente. Existe, por exemplo, um método chamado Pomodoro, em que você estuda 25 minutos e pausa 5. Você pode fazer as adaptações que você desejar, que você preferir. Por exemplo, bom, vou fazer 3 questões de matemática e depois eu vou dar uma pausa. Se você levar 40 minutos para fazer essas questões, você pode ali dar uma pausa de 10 minutos para que você consiga tomar aquele fôlego e voltar. Nada de passar direto a tarde toda, entrando à noite. O seu cérebro precisa de pequenos descansos. Beleza? Então é isso, meus queridos. Eu espero ajudar vocês na carreira acadêmica, na sua carreira de estudos. Você sabe que pode contar comigo. Você também pode fazer comentários aqui embaixo sobre dicas, sobre como esse vídeo ajudou você, como tem sido a sua rotina de estudos. Eu vou gostar muito também de ouvir sugestões, ok? See you!